Ok, galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar a resolução do nosso teste. Começando pela primeira questão, aí tem o seguinte, considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser, aí diz aqui, letra A, dividida por 2, letra B, multiplicada por 2, letra C, aumentada em 2 unidades, e a letra D, dividida por 3. Aí veja, minha gente, ele quer saber a metade do perímetro. Só que a metade do perímetro, minha gente, a gente tem que estabelecer o seguinte. Vamos perceber que o perímetro ele é a soma dos lados. Então, cada quadradinho desse é uma unidade de comprimento. Então, ó, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 de altura e 6 de comprimento. No total, se você for pagar 4 mais 6 dá 10, aí 4 mais 6 dá mais 10. Então, vai ser perímetro 20. Se ele quer reduzir a metade, perímetro a metade, então o perímetro a metade vai ter que ser 10. Então, para ser 10, é só você dividir cada lado por 2. Somente. Se a gente for dividir cada lado por 2, a gente vai ter que cada lado, por exemplo, esse aqui vai ter 3 e esse daqui, a altura, né, tem que ter 2. Então, a gente vai ter essa medida aqui, 3 mais 3, 6, 2 mais 2, 4, totalizando 10 de perímetro. Somente. Então, resposta letra A. Beleza? Vamos para o próximo? O próximo vai ser o seguinte, ó. O próximo a gente vai ter que descer um tiquinho mais. Segunda questão. Segunda questão, a fração 3 centésimos corresponde ao número decimal. A resposta, galera, é 0,03. Por quê? Veja, eu tenho aqui, ó, 3 centésimos. 3 centésimos, minha gente. Como é que eu posso escrever? Lembra que eu posso escrever em forma de divisão, que é 3 dividido por 100. E aí, ó, como aqui tem uns dois zeros, eu vou ter que andar a casa para a esquerda, duas casinhas. Então, ó, a vírgula fica aqui no final. Vou preencher com alguns zerinhos aqui, para a gente passar nas vírgulas. Então, vai ser, ó, uma, duas, totalizando 0,03. Letra C de casa. Tudo bem, minha gente. Até aí tranquilo, né? Vamos agora para a nossa terceira questão. Terceira questão, um pouquinho mais trabalhosa. Veja, a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa será recuperado 1/6 da estrada. E na segunda etapa, 1/4 da estrada. Uma fração que corresponde à terceira etapa é... Vou dar uma dica. Olhe, cada um faz parte de uma fração de uma estrada, né? Então, perceba que para você resolver essa questão, você precisa saber quantas duas etapas somam, né, juntas. Então, 1/6 mais 1/4 vai ter uma nova fração, não é? Como é que a gente resolve isso? A gente pode utilizar o método da borboletinha. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes 4, 24. E aí, ó, 4 mais 6 dá 10. E aqui fica 24 como denominador. Só que você percebe que aqui não tem nenhum denominador nas alternativas. Aí você vai começar a utilizar as alternativas como opções para ver se você está indo bem ou não. Veja, aqui não tem nenhum denominador 24. Então o que é que você vai fazer? Você vai prestar atenção na sua fração. Percebem que são pares os valores? E outra coisa, como são pares, a gente pode dividir por 2. Então 10 dividido por 2 dá 5. E 24 dividido por 2 dá 12. Só que aí a resposta letra B, não. Porque essa parte aí equivale às duas etapas. Eu quero saber a terceira etapa. A terceira etapa é quanto falta para o total. Observação. O total é sempre o mesmo número do denominador. Então, ó, o total é 12 sobre 12. Então, galera, quanto é que falta de 5 para 12? Falta quanto? 7.
Ou seja, a terceira etapa é 712 avos. Letra C. Tudo bem? Até aqui tudo certo. Agora a gente vai para uma questão um pouco mais trabalhosa, que é a quarta questão. Então, ó, quero que vocês prestem atenção bastante, porque ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem? Ok. Agora, chegando na quarta questão, galera, vai fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar encontrar com que o gráfico representa qual sistema. Veja, para a gente fazer esse tipo de questão, é um pouquinho trabalhoso, porque você vai ter que analisar essas duas retas. Primeiro essa, depois a outra. Veja, a gente vai ter que analisar cada reta e achar a função correspondente a ela. Por exemplo, vamos achar primeiro essa daqui, tá certo? Olha, aí pode perceber que ela passa por dois pontos. Quais são os pontos? Vou aqui grifar de amarelo, preste atenção. Ela passa desse daqui e nesse daqui. Como é que a gente resolve isso? E vai resolver da seguinte forma. Ó, vou primeiro fazer uma equação para o primeiro ponto e uma equação para o segundo ponto. Depois ele vai unir as equações. Por exemplo, lembra que a equação é dada por y igual a x mais b. Tá certo? Essa é a equação do primeiro grau. E aí, como é que eu vou achar esse resultado? Eu vou fazer o seguinte. Para esse ponto aqui, ó, esse ponto 1, eu tenho que x é igual a 1 e y é igual a 0. Consequentemente, eu vou ter o seguinte, que 0 é igual a... No lugar de x eu coloco 1, então vai ser 1 vezes a, que é a mais b. Para outra equação, lembrando que y é igual a x mais b, eu vou ter, para esse ponto aqui, ó, x é igual a 0 e y é igual a menos 1. Como é que eu acho o resultado? Eu vou ter que menos 1 é igual a 0 vezes a, que é 0. Aí só sobrou b. Então, b é igual a menos 1. Então, consequentemente, galera, qual vai ser minha equação? Ela vai ser dada da seguinte forma. Vai ser dada por y igual a... Percebem que b é menos 1. Então, a vai ser 1. Então, galera, y é igual a x mais... Opa! X menos... Deixa eu pegar aqui uma borracha. X menos 1. Tá certo? A gente fez para isso. Agora bora fazer para o outro. Para essa outra retinha aqui, ó, ela passa por esse ponto e por esse daqui. Só que esse ponto aqui é dado por, presta atenção, x igual a 2. Opa. X igual a 2. E y igual a 1. Então, como é que você calcula isso daqui? Eita, subiu a ladeira, tá uma beleza. Enfim, como é que calcular isso? Mesma coisa, vamos supor primeiro para y para o 5, bora para o 5. Quando x for 0, y vai ser 5. E aí, ó, é só a gente substituir. No lugar de x eu coloco 0. 0 vezes a é 0. No lugar de y eu coloco 5. Então, b é igual a 5. O próximo. Y igual a... Quem é o valor de a? Eita. Quem é o valor de x? Para esse ponto aqui, ó. X é igual a 2. E y é quanto? Y é 1. Quando eu for fazer o resultado, vai ser o seguinte. Para x igual a 2, eu vou ter, ó, y1. A vezes 2 dá 2a mais b. Como 5 é o valor de b, né? Então, ó, vou ficar assim, ó. 1 igual a 2a mais 5. Vou passar 5 para o outro lado, vai ficar menos 5. Então, vai ser menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, a é igual a menos 2. Beleza? Então, ó,
Sabendo disso, é só a gente fazer a equação. Lembrando que y é igual a x mais b, então y é igual a menos 2x mais 5. Resposta letra C. Não. Resposta letra... Cadê que eu me perdi? Letra B. Tá vendo? Porque eu já tenho aqui y é igual a 2x mais 5, menos 2x mais 5. E x, e o outro y é igual a x menos 1. Beleza? Então, para o próximo, tem várias questões aqui. Por exemplo, a questão... Uma questão muito boa, que é essa questão aqui, a questão 5. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura que equivale a 3/5 tirados do inteiro é... Essa é fácil. Porque ele diz o seguinte, que é 3/5. 3/5 são 3 partes de um total de 5. De novo, olha o que essa parte diz. As áreas escuras são partes tiradas do inteiro. Ou seja, ele tirou 3 partes de um total de 5. Estão vendo? Letra C. Acabou. Assim, tem muitas questões muito tranquilas, outras são um pouquinho mais trabalhosas. Por exemplo, no supermercado, preço ótimo. A manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 kg de manteiga, Larissa precisaria comprar quantos? Veja, galera, 1 kg não é 1000 gramas. Lembrando, vamos relembrar essa parte aqui, que essa parte é até mais, a gente vê muito no dia a dia. 1 kg equivale a 1000 gramas, não é? Então, se ela quer 2 quilos, se ela quer 2 quilos, ela quer 2000 gramas, concordam? Se aqui eu já tenho 200 gramas, se a gente for indo somando, a gente vai até chegar em 2000, não é? Só que quantos pacotinhos de 200 gramas vão ser necessários para que ela tenha 2000 gramas, né? Então, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, ainda faltou mais um, 2000. Ou seja, um total de 10 caixinhas. Também super tranquilo, super suave. Mais outro legal também. Número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,02 ou seja, você vai ter que somar. E para você somar, galera, é bem tranquilo. Porque você vai ter 5 inteiros. 0,62. Resposta letra D. Simples. Bom, próximo. Esse também esse aqui é bem parecido com os conteúdos que a gente vê no 7º ano. Jogo de sinais, algumas coisas relacionadas a isso. Olha, Cíntia conduziu um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela notou em uma tabela em metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Foi 6 vezes, tá vendo? Após Cíntia acionar o controle pela 6ª vez, né? A distância entre ela e o carrinho era de quanto? Veja só. Ela acionava o controle e ia para frente, acionava o controle e ia para trás. Ou não, né? Vamos lá. Primeira vez ela foi 17 metros para frente. Então, você pode ir fazendo as contas devagarzinho assim. Ela andou 17. Depois, na segunda vez, ela recuou 8. Então, 17 menos 8 vai dar 9. Na terceira, ele andou 13. Ou seja, foi para frente 13. Então, 9 mais 3, 12, vai 1, 22.
Depois ele foi mais 4 para frente, então deu 26. Só que na quinta vez ele reduziu 22, ou seja, foi 4. E por último, na sexta vez ele aumentou mais 7, dá 11. Tá vendo? Então, ó, 11 positivo. Percebe que o resultado é positivo? Então, ó, resultado 11 metros. Certo? Vamos agora para uma questão muito interessante, que é essa questão aqui, ó. A questão 9. A questão 9, minha gente, é o seguinte. Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é, minha gente, você tem que se ligar. Isso aqui, ó, é o seguinte. Você tem que se ligar nessa parte. Ó, 0,5. Só que de 0,5 eu vou até chegar em 0,6. Minha gente, cada espaço dele equivale a 1 centésimo. Veja, eu tenho aqui 0,5, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 55, 56, 57, 58, 59, 0,6. Ou seja, a resposta letra B, 0,54. Ok, galera? Vamos para mais uma questão. É a questão 10. Veja, a questão 10 é a seguinte. Ao marcar um gráfico no ponto de interseção entre as medidas de altura e peso, saberemos localizar a situação de uma pessoa em uma das três zonas. Para aquelas que têm 1,65 m e querem permanecer na zona de segurança, o peso deve manter-se aproximadamente entre. Aí tem aqui item A, B, C e D. Galera, nessa questão você tem que avaliar qual a medida aproximada, né, do peso que a gente pode utilizar para uma pessoa de 1,65 m, contanto que ele esteja na zona de segurança. Zona de segurança, como você está vendo aqui, está em cinza. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dar um zoom e aí vai avaliar cada questão. Veja, se você for avaliar cada questão, a mais próxima que vai estar aqui é a questão da letra C. Por que a letra C? Presta atenção, ele está dizendo que é de 55 a 68 quilos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar aqui 1,65 m, certo? Percebe que 1,65 m está entre 1,64 m e 1,66 m. Outra coisa, 1,65 m, assim, para estar na zona de segurança, deve ter o seguinte peso. Percebe que está de 55 quilos a 68. 68 deve estar mais ou menos aqui. 78, que diga. Não, 68. Então, ó, percebe que está exatamente na zona de segurança. Aqui, ó. Vou tentar fazer um risco legal. Mais ou menos para cá. E esse daqui aqui, ó. Ó, para aqui, estão vendo? Percebe que ele está bem próximo da margem de segurança. Então, ó, nesse caso, a resposta é letra C. É bom vocês avaliarem também as outras questões, os outros itens, porque eles vão ter um resultado semelhante, certo? Semelhante não, desculpa. Ele vai ter um resultado um pouquinho diferente, certo? Ou seja, vai estar muito distante da zona de segurança. Passando para a próxima questão, aí tem aqui, ó, questão 11. Na questão 11, ao resolver corretamente a expressão, você vai ter aqui a expressão, tá vendo? O resultado é, minha gente, nesse caso aqui você pode resolver da seguinte forma. Primeiro eu vou resolver a potência e depois a gente começa a resolver multiplicação, as divisões e assim sucessivamente. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver primeiro essa potência, menos 4 ao cubo. Menos 4 ao cubo, só por curiosidade aqui, ó, menos 4 ao cubo vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Porque 16 mais 16 é 32, 32 mais 32, 64. Só que, ó, menos com menos, mais. Só com menos, dá menos. Então, menos 64. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetindo aqui a equação e a gente vai resolver devagarzinho aqui, tá certo? Mais menos 64 dividido por menos 4. Beleza? Então, ó, resolvendo, vamos achar a seguinte situação.
Aqui eu tenho a multiplicação e aqui eu tenho a divisão. Posso resolvê-las separadamente. Então vai ser, ó, menos. Menos com menos, mais. Então, menos da equação, da expressão, né? E aqui eu tenho mais. 5 vezes 3, 15. Mais. Agora, menos com menos, mais. 64 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 16. Não é? Que 16 mais 16. 32, 32 mais 32, 64. Então, vai ficar nessa situação aqui. Opa, era para estar 16 aqui, ó. Beleza? E aí, ó, jogo de sinais. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Menos 1, menos 15 vai dar menos 16. Menos 16 mais 16, 0. Letra C. Beleza, minha gente? Vamos para mais uma questão, que é a questão de números irracionais. Número irracional, raiz de 7, está compreendido entre os números. Aí vamos lá. Raiz de 7. Minha gente, raiz de 7 é um número irracional, certo? Então, para a gente saber qual o número que ele está próximo, é bom a gente supor algumas raízes também. Veja, vamos pegar aqui nossas alternativas. Para ele estar próximo ou entre 2 e 3, aí tem que pensar no seguinte: qual é a raiz? Qual é o número que a raiz quadrada dá 2? Não é o 4, né? Raiz de 4. Aqui, ó. Qual é o número que a raiz dá 3? Raiz de 9. Não é? Raiz de 7 está entre raiz de 4 e raiz de 9? Está. Daqui é tranquilo. Por exemplo, qual é o número que a raiz dá 13? A gente sabe, é 169, ou seja, está muito longe de raiz de 7. Então, a letra B já não é cabível, não é? Bora para o próximo. Próximo é o seguinte, ó, 3 e o 4. Qual é o número que a raiz dá 3? É a raiz de 9. Só que qual é o número que a raiz dá 4? Raiz de 16. Ou seja, raiz de 7 está entre raiz de 9 e raiz de 16? Claro que não. Ok? Então você já descarta a letra C também. E muito provavelmente vai descartar também a letra D. Qual é o número que a raiz dá 6? A raiz de 36. Então a única alternativa possível é a letra A. Beleza? Vamos para mais um, o último. O piso de uma entrada de um prédio está sendo reformada. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicada a figura. E o piso restante será revestido em cerâmica. E aí, descendo um pouquinho, ó, qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Minha gente, para ser revestido com cerâmica, ele quer saber, ó, essa parte aqui, ó. Percebe que isso daqui é um trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? A fórmula da área do trapézio é dada por base menor mais a base maior. Tudo isso vezes a altura dividido por 2. Então a gente consegue perceber o seguinte, que a base menor é 2. Opa, é 2, né? A base maior é essa parte aqui, 1 mais 2, que dá 4. Então, Bzão é 4. E a altura, 3. É só colocar na fórmula. 2 mais 4 dá 6, vezes 3 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido por 2, 9 metros quadrados. Letra A, vamos ver qual é a letra C. Beleza, galera? E é isso. Ficamos por aqui. Tem mais algumas questõezinhas, mas vamos colocar em outro vídeo. Tudo bem?